Mas estamos gravando a partir desse momento, são todos muitíssimos bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre o mercado jurídico na área ambiental. Esse foi um dos temas pedidos pelos seguidores, né? Lá do nosso Instagram do Observatório Sustentável, eu recebi essa solicitação, essa dica de webinar, de bate-papo, pelo direct, né? Lá do Insta. E aí eu pensei em quem convidar para falar sobre mercado jurídico, né? Porque eu posso dar a minha opinião como advogada, mas eu tenho opinião do escritório que eu trabalho, eu tenho opinião do que aconteceu na minha carreira. O mais indicado realmente seria um headhunter ou uma headhunter, né? Por isso que eu convidei a Jana e ela de pronto aceitou participar aqui com a gente, dicas preciosas, recomendo todo mundo pegar um caderninho. A gente vai falar um pouco para quem está terminando a faculdade, para quem vai procurar estágio, para quem vai procurar o primeiro emprego, para quem já está empregado, como fazer esses desdobramentos da carreira. Tem muita coisa legal para conversar hoje. Eu já vou, então, passar a palavra para a Janaína, para ela se apresentar e falar um pouquinho da Lauren Simons. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, pedindo desculpas aí mais uma vez pelo meu atraso, essas coisas acontecem. Bom, eu sou Janaína Godoy, também advogada, já estive aí do outro lado por muitos anos da minha vida, hoje na Lauren Simons, como consultora de recrutamento, e a Lauren Simons é uma consultoria focada 100% no recrutamento da área jurídica. Então, fazemos tanto posições para advogados em empresas in-house como para escritórios. Então, por aqui passam muitos profissionais de todas as senioridades. Então, a gente atende desde sócios, fazendo movimentos, diretorias jurídicas e montando essas equipes, startando áreas dentro de escritórios. Temos escritórios espalhados pela Europa, né? E aqui no Brasil também somos responsáveis por posições América Latina. Então, a gente atua numa frente muito grande, com diversos tipos de profissionais de todas as áreas do direito. Então, em alguns momentos, a gente acaba entendendo a rotina desse profissional, entendendo o dia a dia, as dificuldades enfrentadas aí nesse meio do caminho, a concorrência entre os profissionais, a concorrência entre os escritórios, o que se busca melhor, qual o profissional ideal para cada área. E hoje, agradecendo o convite da Letícia, será um prazer bater esse papo com vocês, tentar esclarecer algumas dúvidas e dar um pouquinho da minha visão sobre a área jurídica dentro do direito ambiental, como que funciona aí esse mercado, como que eu vejo, inclusive com a experiência de conversar com alguns profissionais da área também. Então, mais uma vez, obrigada, Letícia, pelo convite, é sempre uma honra aqui poder fazer parte de um processo como esse, tão especializado para uma área, e ainda bem que temos pessoas como vocês que levantam essa bandeira tão importante para a gente, né? Obrigada, Jana. A Jana já me entrevistou faz tanto tempo, né? Verdade. Tempo. E a lembrança que eu tenho de quando eu estive na Lauren Simons é que, nossa, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer procurar um emprego, né? Vocês me ajudaram muito com o meu currículo, né? Em qual é a melhor maneira de passar a informação que a gente quer para o recrutador. Então, quando eu passei pela Lauren Simons, eu já tinha uma experiência, eu era advogada plena, então eu colocava lá as coisas que eu sabia fazer no meu currículo, e vocês me deram dicas super preciosas, o currículo ficou outra coisa, aquela vaga não deu certo, mas o que vocês me ensinaram sobre fazer currículo, eu trago comigo até hoje. Isso é importante, a gente tenta trazer, desde essa primeira conversa com o profissional da área, que seja um advogado mais júnior, na Lauren Simons a gente acaba fazendo posições a partir de advogados júniores, mas o pessoal de quinto ano já começa a se agilizar para isso, porque muitos podem ser efetivados nos atuais escritórios ou buscar uma efetivação em outro lugar, então a gente começa a ter contato com esse profissional desde cedo. E eu acho que parte daí é um início muito importante para esse passo na carreira, para a busca desse emprego, para essa área. É importante você começar
fazendo um bom currículo, justamente para você ter você ser observado de uma outra forma, para não ser somente mais um currículo em cima da mesa do empregador. Então, como o caso da Letícia e de vários outros profissionais que chegam com informações truncadas, com currículos muito cheio de informações que não são necessárias, principalmente para a nossa área do direito, que é uma área muito mais tradicional, em alguns determinados momentos ela é mais redonda ainda, não dá liberdade de você fugir da caixinha, então a gente gosta de ter algumas informações que são importantes, então fica a dica também para esclarecer essas dúvidas, caso surjam aí no meio do caminho. É importante, desde cedo, vocês apresentarem um currículo que seja de fácil leitura para o seu futuro empregador, para ele não virar um currículo que vai ser dispensado logo de cara, muito embora você tendo a experiência, você não consegue chamar a atenção do empregador, isso é muito importante. Eu lembro que uma das orientações que vocês me deram em vez de colocar, por exemplo, eu sei trabalhar com áreas contaminadas. Então, vocês falaram para eu descrever casos, né, soluções que eu tenha dado para o cliente. Então, elaborações de defesa administrativa com redução de 90% da multa aplicada. Acho que essa dica se mantém ainda, né? Com toda certeza. Além do currículo, algumas informações que são básicas para você, de início, a pessoa olhar o seu currículo e saber com quem que ela vai falar a princípio, é muito importante você colocar suas informações pessoais, como seu nome, seu endereço, seu telefone, o seu e-mail, sua página de LinkedIn, que hoje em dia é o principal profissional que não tem uma página no LinkedIn, sem dúvida nenhuma ele vai estar no final dessa fila, porque o LinkedIn é você dentro do mercado de trabalho, inserido dentro do mercado de trabalho. Então, é muito importante fazer uma boa página de LinkedIn. E, continuando como formatação de um currículo, até depois poderia, não trouxe para apresentar para vocês uma formatação ideal, mas de repente faz sentido, vocês colocarem as suas informações básicas, os lugares por onde passaram, qual a experiência na área, o que vocês trouxeram de positivo para esse lugar onde vocês trabalharam, se fizeram passagens em órgãos públicos referente à matéria, explicando se tem publicações feitas dentro da área, se tem livros escritos, se participou de algum curso interessante, fez pós-graduação, se não fez, se viajou para fazer um LLM, ou se fez um MBA, ou uma outra faculdade mesmo, além do direito, algumas informações que deixam o seu currículo robusto, onde o empregador vai olhar e, na leitura da sua experiência, ele consiga identificar que esse profissional faz sentido para a oportunidade que ele está oferecendo. Então, a gente até depois pode marcar uma outra, assim, Lê, onde eu trago todas as informações básicas, a gente mostra estrutura de currículo, o que é bem visto, o que não é bem visto também para esse profissional, porque a área ambiental é uma área muito restrita. Então, é uma área muito pequena, e o profissional ele tem que se destacar de alguma forma. E a concorrência, por ser muito pequena, os profissionais acabam se esbarrando numa estrutura ou outra. Então, é importante já desde sempre, desde como fazer um bom currículo para entrar no mercado de trabalho ou para tentar mudar de posição, como é importante a gente ter esse currículo bem feito, de fácil leitura e uma coisa clara e clean, vamos dizer assim, né? Clean é muito importante. Muito interessante, porque o Richard, por exemplo, ele colocou aqui no chat que ele é advogado e engenheiro. Então, o ideal seria ele colocar essas duas formações no currículo dele. É importante, porque, vamos dizer, se o Richard ele fez a faculdade de engenharia antes do direito, né? Então, resolvi fazer o direito depois. Mas, quando ele for entrar na área do direito efetivamente, ele for estagiar, procurar um estágio, ou quando for iniciar sua carreira, ele vai entrar como nessa posição? Como um advogado júnior, porque é o que não deixa de ser um advogado júnior, apesar de ter toda a maturidade, experiência de vida que um profissional que já passou por um curso superior tem. Então, vamos dizer, é importante para o empregador, quando for fazer essa entrevista, ele vai ter ciência de que aquela pessoa que vai aparecer na frente dele numa entrevista de emprego não vai ser uma pessoa um garoto de 20, 22, 23 anos de idade, mas sim um homem que já teve uma formação, que tem outra maturidade, outra experiência, onde ele consiga agregar, além da experiência
técnica, vamos dizer assim, trazer com ele essa experiência de vida também que ele já passou atrás. Então, é muito importante colocar. Jane, eu tenho mais 2 perguntas sobre currículo, e depois a gente muda o assunto, porque Tá, muita coisa para a gente conversar. Vamos em frente. O currículo de alguém, o currículo que a gente manda para um escritório de advocacia é de alguma forma diferente do currículo que a gente manda para uma vaga em empresa? Em termos de formatação, eu diria que não. Porque o currículo, um currículo muito bem feito, elaborado, onde você tem aí se doado um tempinho para fazer ele de uma forma que seja clara com todas as suas informações, ele vale para a empresa, para o RH interno, vale para o escritório de advocacia da mesma forma, desde que você coloque em suas passagens as informações necessárias e que sem aquilo, a gente não consegue entender se você tem experiência para o que está buscando ou não. É óbvio que o advogado de empresa, para algumas posições, ele acaba sendo um pouquinho diferente do advogado de escritório. Então, para o advogado de empresa, a gente diz, de repente, ele não precisa ser tão só especializado no direito ambiental, mas é que ele traga com ele outras bagagens, onde ele tem um perfil um pouquinho mais generalista. E dentro do escritório, com toda certeza, a grande maioria das posições é uma coisa mais especializada e mais focada naquele assunto. Então, se tiver uma mínima adaptação para fazer entre um e outro, vai ser só uma adaptação de texto, não de formatação. Acredito que a formatação, ela pode ser a mesma. Bacana. E faculdade ainda pesa? Em 2020, com tudo que se fala de inclusão, de oportunidade, ter cursado uma faculdade das mais renomadas, isso ainda faz diferença? Bom, eu vou falar um pouquinho por mim agora. Então, eu converso com profissionais que fizeram cursos nas mais diversas faculdades possíveis. Então, eu não descarto nenhum profissional pela faculdade que ele fez. Porque muitas vezes ele não fez uma faculdade, vamos dizer, eu não gosto de falar isso, mas como foi você mesmo que falou, as faculdades de primeira linha, como muitos falam, né, USP, PUC, Mackenzie, FAAP, FGV, essas coisas. Muitas vezes o profissional que não fez uma faculdade como essa, ele se doa muito mais, porque ele vai ter que se provar. Então, ele vai ter que dar o diferencial dele, que apesar dele não ter vindo de uma faculdade como essa, ele tem plenas condições e capacidade igual de atingir o topo como qualquer outro profissional. Então, ao meu ver, hoje isso acaba caindo muito por terra. Eu acho que é mais uma mentalidade muito antiga, que a gente, inclusive, tenta tirar da frente do contratante isso, quando isso aparece, de repente, eu só quero, se for de faculdade de primeira linha, para mim, é uma coisa que eu nem coloco, e eu não considero, porque eu tenho a possibilidade de uma shortlist apresentar para o meu cliente, colocar profissionais de diversos estilos e de faculdades diferentes. Então, eu falo por mim, por Janaína Lauren Simons, aonde a gente muitas vezes, agora, mais do que nunca, falando em integração, todo mundo se unir, tentando tirar as diferenças de todas as formas, para mim esse pré-requisito não vale. Então, o profissional, ele tem que se destacar de outra forma, não pela faculdade, mas sim pela experiência que ele traz junto com a matéria. É verdade, né? Também não adianta o profissional se esconder atrás do selo da faculdade e achar que tudo está resolvido, porque ele tem um diploma que é mais chance. Eu não sei. Mas é inegável que isso acontece, e muito. E o que eles pretendem, o que eu acho que deve ser feito eles acabam encontrando essa dificuldade com as pessoas que não contratam? É buscar uma pós-graduação, de repente, buscar uma especialização, buscar esses cursos em outras faculdades. Então, aumentar o leque dele após a graduação. Então, muitas vezes não tem condição de pagar uma faculdade mais cara, com toda certeza, mas uma pós, consigo uma bolsa, vou como um ouvinte, isso tudo só deixa o seu currículo e a sua experiência de vida, enfim, a sua vida acadêmica também mais robusta e com mais informações também, né? Muito interessante. Eu vejo da seguinte forma, né, dos lugares que eu passei, das experiências que eu tive, eu nunca passei por essa dificuldade porque eu fiz PUC, mas eu via quando
dos escritórios que tinham essa restrição, aí você olha para os sócios, todos os sócios são formados nessa faculdade, então eu sempre achei que tivesse um pouquinho de bairrismo, sabe? Eu quero alguém no mesmo lugar da onde eu vim, né? Não sei se é isso que você acontece. Acontece. Você sabe que a gente, quando vai olhar, até para ver, dá um overview no escritório, deixa eu dar uma olhada quem são os profissionais, de onde eles vieram. E confesso que, por muitas vezes, a gente acaba encontrando esses profissionais da mesma faculdade. Então, às vezes, é de um professor, de repente, dessa universidade, então fica mais fácil trazer esses profissionais, até quando a gente fala de escritórios menores, de boutiques até, onde tem um professor que dá aula e traz alguns profissionais, alguns estudantes com ele, para atuar junto com ele, que acabam virando advogados dentro desse escritório, então acaba ficando meio que rolando esse bairrismo, mas eu acho que isso tende a cair por terra agora, a gente não pode mais deixar com que isso vire uma regra. Então, se foi pura coincidência, a minha intenção, sem dúvida nenhuma, sempre é trazer profissionais e conversar com profissionais que fizeram qualquer faculdade. Então, isso é uma coisa que a gente levanta essa bandeira sim. Muito bacana. O direito precisa entrar, né, nesse novo mundo, abrir a caixinha, dar mais oportunidade. O direito que, como você falou, ainda continua sendo uma área de atuação profissional muito conservadora, né? E as coisas vão saindo agora, estão tentando ser um pouquinho mais modernas, né? O advogado hoje, a gente vê que tende agora a sair um pouquinho mais fora da caixa, participar mais da linha de frente, né, dos negócios, o advogado de empresa, entender do business, para onde ele vai advogar, do seu cliente interno, ele tem que conhecer. Então, hoje em dia, eu sinto que o profissional do direito, ele tem que saber um pouquinho mais, além só das técnicas jurídicas, não adianta... Inclusive o advogado de ambiental, né? Vamos falar um pouquinho. Qual é o perfil do advogado de ambiental que vocês enxergam ou que os clientes da Lauren Simons procuram? Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que esse perfil desse profissional, a gente pode encontrar ele de algumas formas diferentes, né? Então, eu vejo o profissional que quis fazer a faculdade de Direito porque ele era apaixonado por direito ambiental, então ele já quis fazer essa faculdade para se tornar um advogado ambientalista. E isso acaba acontecendo com mais frequência. Então, são aqueles que ficam divididos ali em que faculdade escolher. Putz, eu gosto muito de direito ambiental, quero fazer, não sei se eu faço biologia ou se eu faço direito, para que lado que eu vou? Vou fazer direito. Então, acabo conhecendo todas as leis referentes ao direito ambiental. Muitos não têm direito ambiental ainda na faculdade, né? Isso, algumas faculdades ainda não passam isso. E são coisas que, para aquele profissional que quer entrar na área do direito ambiental, ele tem que, já desde cedo, tentar ingressar na área. Então, como é que poxa, mas eu nunca tive na faculdade, eu não sei nem por onde começar, para onde que eu vou entrar, vou buscar quem e para onde, né? Então, esse profissional do direito ambiental, ele tem que gostar primeiro muito, então eu vejo que ele é uma pessoa mais estudiosa, ele é bem estudiosa, então ele precisa entender bem dessas leis, de tudo que implica, porque é um ramo gigantesco, a nossa biodiversidade é gigante, então a fauna, a flora, a gente tem absolutamente tudo aqui dentro, então desde o mar, de escavação, petróleo, gás, mineração, energia, contaminação de solo, tem barragens, isso tudo deixa para cada área, são coisas completamente diferentes. Então... Uma vez, desculpa te interromper, mas é só para reforçar a tua constatação. Né? Uma vez eu estava fazendo uma due diligence, eu era advogada júnior, e eu estava conversando, né, formatando o relatório, na época em que o escritório de advocacia fazia relatório de auditoria em Word, com 300 páginas, eu estava com a advogada do societário que estava consolidando o relatório, e eu passando a minha parte para ela e tudo mais, ela virou para mim e falou, nossa, eu não ia fazer ambiental nunca, olha quantas leis você tem que saber, eu só preciso saber a lei das SA.
E eu falei, meu Deus, mas todo o trabalho que eu preciso fazer começa com uma pesquisa, né? Porque eu preciso pesquisar a lei do município, eu preciso pesquisar a lei do estado, são 27 mil leis, não dá para ninguém sabe todas. Então, eu também acho que precisa é um ramo gigantesco, não tem como negar. É estudar e ficar estudando primeiro, porque a gente está no Brasil e as leis mudam o tempo inteiro. Segundo, a gente tem pessoas do mundo inteiro olhando para nós também. Então, investidores olhando. Então, hoje a gente está cada vez mais no olho desse furacão. E esse profissional, ele tem que ser apaixonado por que ele faz. Porque, primeiro, para se destacar, então ele tem que trazer esse diferencial, de ser uma pessoa aplicada, de conhecer de muitas leis, e é essa grande diferença que eu vejo. O profissional que gosta do direito ambiental, ele é apaixonado por isso, e ele levanta uma bandeira, ele gosta do meio ambiente, ele defende o meio ambiente, ele não joga lixo na rua, ele dá o exemplo, as coisas vão acontecendo com naturalidade na vida dele, e quanto mais cedo ele se inserir neste mercado, mais experiência para a sua vida profissional e adaptação, enfim, e crescimento profissional, ele vai ter de diferente de um profissional que lá na frente resolveu virar uma chave para o direito ambiental. Agora, para o advogado de empresa, muitas vezes ele é abraçado pelo direito ambiental, porque as empresas têm departamentos muito enxutos. Então, não tem... Nossa, a gente... são poucas empresas que trazem um departamento somente de ambiental. Então, esse profissional de empresa, ele acaba tendo esse perfil um pouquinho mais generalista. Então, além do direito ambiental, que ele acaba tendo que ter o auxílio de escritórios externos para conseguir desenrolar algumas frentes referente à área, ele acaba tendo que saber um pouquinho da LGPD, o compliance, o próprio societário, o trabalhista. Então, ele acaba abrangendo, ele traz para dentro dele um pouco mais de conhecimento das outras áreas, mas não tão aprofundado para todas elas. Então, é um conhecimento um pouquinho mais superficial para resolver uma coisa mais de bate-pronto. Óbvio que se tiverem departamentos específicos dentro das grandes empresas, a gente fala de agronegócio, de petrolífera, então tudo isso, com toda certeza, eles têm os departamentos ambientais, mas muitos deles ainda utilizam escritórios especializados que tenham as respostas mais assertivas, numa consulta, por exemplo, onde esses escritórios passam pareceres, dão memorandos, corroborando com alguma atitude que eles querem tomar. Então, são perfis diferentes. E tem aquele profissional que, apesar de ser apaixonado pelo direito ambiental, de ter estudado, de ter se especializado na área, de ter conseguido fazer um curso, uma pós, alguma coisa assim, falta-lhe espaço no mercado, onde ele não encontra esse lugar para poder se encaixar e conseguir desenvolver melhor. Acaba ficando frustrado, não é frustrado, não é a palavra, mas acaba tirando o foco e vou para qualquer lugar porque eu preciso me empregar. Então, vou trabalhar com qualquer área. Se respingar uma área do direito ambiental, tá ótimo. Senão, eu vou ter que aprender também com outra área, né? Eu acho isso triste e meio injusto, né? Porque, parando assim para pensar, a pessoa... E tem muita gente nessa situação, especialmente os autônomos, né? A Fabrício está aqui falando, né? Dos advogados autônomos, a Renata estava falando do que você acabou de falar, né? Da importância de ter uma especialização, uma pós. Aí, então, assim, se a pessoa não teve a oportunidade de fazer um estágio na área ambiental, que é difícil, não é todo dia que aparece. E acho engraçado, porque quando eu procuro, eu não acho. Eu procurando estagiário, eu não acho. Procura a gente. Procura a gente que a gente acha para você. E aí, quer dizer, o advogado, ou o recém-formado, ou às vezes até um advogado que vem de outra área e se encantou pelo direito ambiental, quer começar a trabalhar com direito ambiental, ele quer entrar no mercado, ele vai mandar um currículo dele para um escritório de advocacia, só que ele não tem experiência. E aí, como é que faz? Porque a coisa é tão louca que eu já vi escritório procurando estagiário de terceiro ano com experiência. Pois é, acontece. E pior é que acontece. Aí a gente, às vezes, não dá para você apresentar um estagiário de terceiro ano com experiência. A gente não... são barreiras que a gente vem enfrentando, de fato. Mas, para esse profissional que
quis virar uma chave para o direito ambiental depois de já ter uma carreira consolidada, ou que toda a sua experiência profissional foi em outra área, digo desde o estágio, e como advogado júnior, atuou em outra posição e hoje, de fato, quer virar a chave para o direito ambiental, ele vai encontrar algumas dificuldades. Isso de fato, pode ser triste, mas é o que acontece. Qual é a primeira coisa que ele pode encontrar? Primeiro, a faixa salarial dele. Com toda certeza, se ele entrar numa estrutura e ele já era um advogado de um nível X, mas ele quer virar a chave para a direito ambiental, ele vai ser considerado como um advogado com menos experiência na área, então muitas vezes ele não vai ter esse nome, a nomenclatura que ele tinha antes, então ele pode dar passos atrás, ele pode ter uma remuneração diferente dos seus pares com o mesmo ano de formação do que ele, porque, querendo ou não, ele não tem experiência nessa área. E os contratantes, o que eles buscam? Ainda mais para essa matéria, alguém que já tenha essa experiência, porque por ser um mercado pequeno, não dá para ficar ensinando toda hora. Muitas vezes eles não têm tempo de ensinar, muitas vezes eles precisam de alguém que já meio que entre rodando, ou pelo menos saiba o mínimo do que está acontecendo por ali. E, infelizmente, somente a parte acadêmica não traz essa experiência para eles. Então, precisa ter essa passagem na área, precisa conhecer quem são os clientes, precisa conhecer tudo que pode ser enfrentado na frente, como que faz um parecer, ou como que defende num processo. Então, ele vai encontrar essa dificuldade. Acontece com menos frequência, mas acontece. Então, ele precisa ser o quê? Resiliente, ter a paciência de saber que vai enfrentar essa dificuldade, mas de ter essa força de vontade de falar, daqui, eu vou entrar mesmo assim, vou arregaçar minha manga e vou mostrar que eu sou capaz, porque eu já tenho experiência nas outras áreas, quem sabe essa experiência, essa vivência que eu tive, não me agrega aqui também. Então, eu vou conseguir mostrar e dar o meu diferencial. E se ele conseguir se destacar muito, o escritório reconhece, aí o escritório dá a dupla promoção, aí o escritório faz reajusta o salário. Então, mas isso ele precisa se provar, ele vai ter que se provar. E para ele se provar, ele vai ter que ter paciência para esperar rodar, para esperar girar essa área, para mostrar que ele tem a capacidade. É difícil, né? É difícil. Eu vou aproveitar a pergunta aqui da Maria Júlia, e essas informações que você deu agora. Então, ela está aqui falando. Quais são as formas de se aprofundar mais na área ambiental, ainda durante a graduação? Considerando que é uma área muitas vezes pouco explorada nas universidades. Tem faculdade de Direito que não tem Direito Ambiental na grade. Tem faculdade de Direito que traz ambiental como uma matéria optativa e tem faculdade de Direito que nem isso. E eu já fui atrás de saber, até porque eu dou aula de Direito Ambiental, e eu já ouvi de algumas coordenações de curso, por exemplo, olha, aqui na nossa universidade, a gente não tem ambiental porque a gente foca em disciplinas que possam dar uma rápida colocação no mercado de trabalho para o profissional. Então, é trabalhista. Direito do trabalho parece que resolve todos os problemas do mundo. E aí o aluno que está ali, que descobriu no meio da faculdade que queria ambiental, não vai encontrar o ambiental naquela faculdade. E a pergunta que a Maria Júlia está fazendo é importante pelo que você está dizendo, né, de procurar já ter esse contato no início, e é importante também, porque quando as faculdades oferecem a matéria, é 6 meses. Você não vê, em 6 meses, você não vê nada do direito ambiental. Tem coisa que você não faz, você vai aprender a Política Nacional de Meio Ambiente e olhe lá, a repartição, você vai aprender assim, você vai arranhar o direito ambiental. Então, aquilo que você estava falando antes, né, Jana, de ter uma especialização é importante, e de estudar é importantíssimo, porque mesmo que você faça uma pós-lato sensu, você não vai aprender tudo de direito ambiental, isso não existe, não dá, não cabe, é muita norma, é muita lei, em todas as esferas da União, dos estados, do município. Então, o que vai ensinar direito ambiental é a prática. E aí volta naquele loop, né? Quer dizer, se a pessoa nunca teve oportunidade,
Porque eu penso assim, Jana, a pessoa, quando ela vai competir por uma vaga de direito ambiental, ela muitas vezes não está concorrendo com outras pessoas que só fizeram aquilo na vida, que foi o meu caso. Eu fiz estágio em ambiental desde o segundo ano da faculdade. Né? É aí que eu digo, por isso. Sorte também faz parte do sucesso. Eu estava no lugar certo na hora certa. Exatamente. Muita gente vem falar comigo que não consegue nem estágio, não consegue uma colocação como advogado júnior. O que essa pessoa pode fazer para ter mais chances? Se a pessoa já sabe que vai ter que correr atrás, o que ela pode fazer para ter mais chances de ser enxergada no processo seletivo? Primeiro, o que eu vejo que a concorrência para as outras áreas também é muito grande. Só que, por exemplo, a gente fala de contencioso, a gente fala de direito penal, que são coisas que a gente tem quase que desde o primeiro ano da faculdade, que acompanha a gente a faculdade inteira. Então, isso acaba atraindo mais os estudantes nessa época, né? Poxa, já estou vendo, já conheço, já vou no fórum, já sei como funciona, né? Então, o profissional, ele já começa adquirindo essa experiência. E o profissional que quer fazer o direito ambiental, ele tem que ser apaixonado. Eu tenho, assim, alguns candidatos meus que falam, inclusive você, de direito ambiental com brilho nos olhos. E eu tenho que dar graças a Deus que temos profissionais como vocês para estarem junto com a gente nessa e tentando fazer da melhor forma possível, né? Então, e eles, o que acontece? Começaram desde cedo, como você. Já desde a faculdade eu já sabia o que eu queria fazer, então eu já tentei o meu mercado de trabalho desde cedo. Como que eu faria, vamos dizer assim, né? Se eu estivesse novamente e quisesse... Faria várias coisas diferentes, inclusive, de quando eu fui estudante. Hoje em dia, com experiência de vida, a gente sabe muito bem o que fazer e o que não fazer, né? Naquela época, coisas diferentes faria. Então, por exemplo, primeiro eu mapearia esse mercado. Eu quero trabalhar na área de direito ambiental. O que eu preciso saber? Quem são os players do direito ambiental? Quem são os escritórios que têm a área de direito ambiental? Quais são os órgãos que trabalham com direito ambiental? Ou as empresas que fazem, que tenham algum departamento? Isso vai ter que partir de você, fazendo um mapeamento do seu mercado. E é assim que a gente faz quando a gente vai procurar um profissional da área. A gente faz um mapeamento desse mercado, a gente vê aonde esses profissionais estão inseridos, a gente conversa com profissionais específicos dessa área. Por quê? Porque a gente mapeou, então a gente sabe aonde buscá-los. Então a gente entra quais são os escritórios bons, quais são as boutiques especializadas, quais são os órgãos aonde tem essa área. Então a gente vai atrás de IBAMA, a gente vai atrás de uma Petrobras, vamos dizer assim, a gente vai atrás de alguns órgãos públicos, e aí a gente vai atrás de boutiques. Temos muitas? Não, temos poucas. Então, escritórios especializados de renome, onde a gente vai encontrar o profissional, não temos muitas. Mas ali, com toda certeza, vai ter um profissional que pode ser muito bem assertivo para a sua shortlist. Então, vamos nos escritórios boutiques, vamos em escritórios grandes, full services, onde tem a área de direito ambiental como uma área mais de suporte para outras áreas, porque nesses escritórios grandes é muito comum a gente ver o profissional dando suporte para as outras áreas, falando bem da verdade. Não dá para ser muito diferente do que isso, mas sendo uma área de apoio. Uma área de apoio porque o M&A é o rentável daquele escritório. Então, o tributário é o rentável do escritório, o contencioso. Então, o que a área... ambiental nunca é a área que mais fatura dentro de um escritório. Pois é. Então, assim, eu imagino que os profissionais da área não fiquem muito contentes com o que eu vou dizer, mas muitos sim, estão lá para participar de um M&A, para ver se todo aquele terreno que vai ser adquirido, ou se as coisas que vão ser compradas, se tem um passivo, vamos dizer, podem fazer parte dessa operação, se vai ser uma operação saudável ou se não vai ser uma operação saudável. Então, muitos fazem muitas análises de documentos e de contratos, emitindo esses pareceres finais, mas para que depois, qual é a área que vai ganhar bem, qual é a área que vai ter um investimento maior? Vai ser a área do M&A, que trouxe o trabalho, que fechou o projeto e que vai... Boa para a área de M&A, não é para a área de ambiental que é o dono do cliente. Exatamente. Porque muitas vezes a área ambiental ela não origina o trabalho.
desses grandes escritórios, tá certo? Fala dos grandes escritórios, não estou falando de boutique, boutique é outro assunto. Mas os grandes escritórios, muitas vezes, ele não traz essa originação do trabalho. Então, os 10 sócios da área de M&A, os 10 sócios da outra área que acabam trazendo esses projetos. E respinga no M&A, aí respinga no imobiliário, no ambiental. Então, acaba trazendo um trabalho para todas as áreas que dão suporte para essas operações. Estou falando de uma forma ampla. É óbvio que as boutiques são muito especializadas nessas áreas, então é delas que partem os pareceres, é deles que originam os trabalhos. Então, aí, não vou ficar citando o nome de escritórios, mas a gente tem pessoas conhecidíssimas que podem aí muito bem, que os profissionais que estão dentro dessa área, dentro desses escritórios, são profissionais diferenciados, porque quem origina o trabalho sai a origem de trabalho deles. Então, é um pessoal que conhece muito a área, conhece muito o mercado. Então, eles acabam trazendo ideias diferentes, soluções diferentes. Quando que dentro dessas grandes estruturas, infelizmente, com menos recursos, com menos sócios, com equipes mais enxutas. Então, os olhos acabam se voltando para aqueles que acabam sendo mais rentáveis ou não, né? Acabam trazendo mais dinheiro para dentro do escritório. Não fiquem bravos, mas é o que acontece, é o que eu vejo. Então, faz parte do... Não tem jeito. É o dado de realidade. É com que a gente tem que trabalhar. É o meu desafio, e eu vejo isso acontecendo com vários outros escritórios que agora estão se preocupando em desenvolver uma área ambiental. Então, primeiro que eu preciso vender o ambiental para os sócios do escritório, né? E é a segunda vez que eu estou passando por isso, e eu já apanhei da primeira vez. Então, a primeira coisa que eu falei, olha, não espere que eu vá te entregar um faturamento como o tributário entrega, porque é uma comparação, gente, não dá, não chega. Você começa a ver até pelos valores das multas ambientais. O teto de uma multa ambiental é 50 milhões, assim, 50 milhões, quem levou uma multa de 50 milhões foi a Vale em Brumadinho. Não está fora da realidade. Você chega em tributário, tem aquelas multas assim, que, nossa, né, na casa dos centenas de milhões. Não tem comparação, né? E o desafio, eu acho, nesses grandes escritórios, é realmente fazer com que a área ambiental seja cada vez menos uma área de suporte e possa desenvolver os seus próprios casos. E não é fácil. Não é fácil, até porque, por exemplo, você chegando num escritório grande como esse, muitos já são clientes do escritório, em outras frentes. E aí começa aquela discussão de quem é quem, é cliente de quem. Então, acaba tendo essa discussão de, mas não fui eu que trouxe o cliente, mas eu tenho posso trazer uma novidade para ele dentro da área do direito ambiental. Então, também entre essas áreas, acaba acontecendo dentro do escritório grande essa rinha de quem que é o cliente. E aí, como é que você vai trazer o investimento para dentro da sua área? Apesar de que agora, eu acho... Cliente de quem levou a primeira vez. Pelos escritórios que eu passei. Então, o ambiental atende, mas o bônus é que sim, vai para a área que trouxe o cliente para o escritório, né? Que fechou o primeiro caso com o escritório. E aí você acaba fazendo um retrabalho, né? E não tendo, de repente, o seu reconhecimento, que vamos falar, não vamos ser hipócritas, mas o reconhecimento financeiro também te eleva, inclusive, a autoestima e tudo mais, para você ficar mais engajado com o seu trabalho. Então, mas também com isso, eu já desencanei. Eu sei que o bônus do advogado nunca vai ser igual ao bônus dos outros advogados do escritório. Isso falando assim, tem para escritórios que tem bônus proporcionais ao faturamento de cada área, mas existem outros escritórios, e eu já trabalhei nos dois modelos, em que o bônus é proporcional, eles fazem o cálculo assim, que seja igualitário para todos, partindo do pressuposto de que todos contribuíram para que o escritório fechasse o ano com lucro, né? Existem os dois modelos, mas no modelo em que a área só recebe o bônus em cima daquilo que ela fatura, esse bônus nunca vai ser
A mesma coisa das áreas mais rentáveis. E acho que para quem quer trabalhar com ambiental, talvez esse seja um dado de realidade, né? Quer dizer, não adianta comparar com o bônus do amiguinho do lado, do contencioso, do M&A, que não vai ser igual. Não, e a gente olha a estrutura de equipe, inclusive, né? Como é que são as estruturas de equipe? Quantos sêniores tem? Quantos plenos, júniores, estagiários para dar conta dessa demanda toda que traz? Aí a gente vira o lado para o direito ambiental, quantos que tem? Um sócio, no máximo 2 sócios, aí tem um advogado júnior, um pleno, um estagiário, para dar conta do recado. Muitas vezes o pleno já trabalha direto com o sócio, então as estruturas são bem mais enxutas, o investimento vai ser menor, a progressão de carreira pode ser um pouco mais demorada também. Então, óbvio que para você atingir a sociedade, você tem menos competição na sua área. Mas vai ter investimento para se fazer mais um sócio nessa área? Esse sócio vai trazer mais trabalho para dentro, sendo a gente já tendo uma estrutura muito grande, com muitos clientes, enfim. Correr atrás suar, tem que suar. E tem que desenvolver esse lado comercial, ó, desde cedo, porque não adianta esperar você chegar na fila da sociedade lá, tô virando tô sênior, vou bater, mas e o seu comercial que você nunca desenvolveu? Como é que você vai trazer cliente se você nunca fez isso, nunca estudou para virar, para fazer, nunca fez uma venda na vida? Como é que você vai vender o seu escritório? Então, isso são coisas que eu já dou de dica por conversar com muitos profissionais, de se puder, já entra com esse perfilzão comercial desde sempre. Já vai tentando angariar cliente desde cedo, porque lá na frente você vai ser cobrado. Não tem jeito. É o requisito, né? Quer dizer, eu fiquei pensando nisso nesses dias, nossa, saudade quando era advogada júnior. Eu só precisava estudar e fazer a minha defesa, a minha peça, a minha due diligence. Aí, parece que quanto mais você progride na carreira, menos você faz direito e mais você precisa se ater a questões comerciais e de relacionamento e de imagem, que também é muito legal, mas para quem gosta do direito ambiental, às vezes eu sinto falta de pôr a mão na massa e fazer. Você acaba sendo menos executor, né? Na verdade, e mais comercial, isso de fato acontece. E é difícil, porque a gente não é ensinado a desenvolver essa habilidade na faculdade. Exatamente. Bom, na faculdade nem na vida, você tem que ter isso dentro de você e saber que é um requisito muito importante. Então, não deixem de olhar, é importantíssimo isso, porque vai ser cobrado na frente. Muitos colegas que já foram cobrados por trazer clientes, porque aí a cobrança é essa, né? Você trazer clientes, trazer trabalhos. E eu já vi colegas excelentes advogados ambientais, mas que precisavam desenvolver mais essa habilidade. Olha só que dica importante. Isso é muito comum. Isso é mais comum. E aí o que acontece? Esse profissional, ele não vai se enxergar como sendo um sócio, porque ele não vai ter esse perfil comercial desenvolvido e vai querer fazer um movimento para uma empresa. Porque lá a técnica comercial não é importante, você não precisa trazer cliente, você já vai advogar para o seu cliente. Então, você precisa ter a experiência técnica e saber entender o seu cliente interno e não ter a necessidade de trazer mais clientes. Então, essa virada de chave para a empresa também é muito comum, dependendo da senioridade do profissional. Se for o que vai fazer a pessoa feliz, né? Porque se ela tem, é aquela história, você estar num lugar que é adequado para você. Se você está, por exemplo, se você não tem um perfil comercial e você vai viver num ambiente de trabalho em que você é constantemente cobrado por uma habilidade que você não tem, imagina o que não é, o quanto não pode ser frustrante o dia a dia dessa pessoa. Eu sou muito a favor das pessoas serem felizes. Serem felizes, não tem necessidade. Eu vou passar aqui a pergunta. Pessoal, daqui a pouquinho a gente abre para perguntas gerais, viu? A gente está falando assim no geral de algumas perguntas que eu fui levantando ao longo da semana, mas a gente não sabe aqui entre nós quem está em começo de carreira, quem está terminando a faculdade, quem já é mais sênior. Então, daqui a pouco a gente vai abrir as perguntas e vocês ficam totalmente à vontade para participar. Aproveitar a Jana, já pergunta se ela tem alguma vaga ambiental, né? E vamos lá, responder aqui a Sara. A Sara
está no 6º semestre da faculdade. E ela está fazendo uma pergunta que muitos alunos já me fizeram. Então, aquela ideia assim, eu quero trabalhar com o meio ambiente, mas eu não quero defender a empresa malvada. Eu quero trabalhar o meio ambiente, mas eu quero fazer direito ambiental, mas eu quero defender o meio ambiente. Qual é o lugar certo? E isso, eu acho que tem um pouco de culpa dos advogados corporativos nisso também, viu? De querer passar aquela imagem, né, de Faria Limer, de eu sou corporativo, de eu sou executivo. Eu vou deixar você dar a resposta, mas eu queria passar só para a Sara a minha percepção, porque até por uma questão de que eu saí de casa muito cedo e que eu precisava trabalhar, então eu sempre fiz estágio em escritório de advocacia, e porque eu sempre fiz estágio em escritório de advocacia, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, nunca trabalhei em órgão público ou ONG, onde a bolsa auxílio era menor, né? E a gente não precisa... quando a gente trabalha para uma empresa, a gente não precisa defender a destruição do meio ambiente ou a deterioração do meio ambiente. Advogar para uma empresa não significa que eu vou defender o direito da empresa de poluir o meio ambiente. O que eu vejo existem empresas que fazem as coisas do jeito errado? Existem. A maioria das vezes são, da minha experiência, na maioria das vezes são empresas familiares que têm ainda um modelo de gestão muito engessado, que está pensando mais no lucro, aí o cara vai lá, não compra o filtro que ele precisa para a chaminé dele, vai lá e polui o meio ambiente. Mas, na maioria das vezes, o que eu vejo das grandes empresas que se envolvem em problemas ambientais, ou aconteceu algum tipo de acidente do tipo choveu demais e desbancou a ribaceira aqui, caiu tudo, caiu o talude, entrou no rio, matou a PP. Eu vejo empresa que sofre com incêndio, que está em beira de estrada, passa alguém fumando, jogou um cigarro, pegou fogo na PP, aí a empresa tem que correr, fazer boletim de ocorrência, restaurar a PP, tudo por conta dela. Ou por algum, realmente, assim, por algum desconhecimento de como a legislação precisa ser atendida. Não é uma coisa, assim, dolosa. O empreendedor, ele não acorda de manhã pensando em maneiras de destruir o meio ambiente. Isso, eu sei que existe essa imagem, mas, honestamente falando, não é... a maioria das empresas que eu atendo não pensa dessa forma. Então, acho que é possível você trabalhar como advogada num escritório ou numa empresa ou autônomo e atender clientes da área empresarial sem precisar quebrar esse seu compromisso interno, né? Porque você está falando que você é vegana, que você é ativista, que nem a Janaína falou, você é o perfil da Janaína, né? Você é apaixonada pelo meio ambiente, né? É perfeitamente possível você trabalhar para uma empresa sem precisar abrir mão. Eu estava conversando alguns dias atrás com uma analista de compliance de um frigorífico e ela é vegetariana. Eu conversando com ela, eu falei, mas sério? Ela falou, não, sério, porque eu fui fazer entrevista na empresa, eu perguntei como os animais eram tratados até o abate. E ela gostou do que ela ouviu, ela se identificou com a política de bem-estar animal da empresa e ela não se vê trabalhando em outro lugar. Então, acho que é perfeitamente possível, Sara. As outras alternativas que você tem é procurar trabalhar numa ONG, onde a remuneração é muito reduzida, ou fazer um concurso público. Mas aí você fazendo o concurso público, saiba que não são todas as varas ou todas as promotorias de justiça que são especializadas, né? Você não vai fazer só ambiental. Agora, o que eu acho é que
tem uma luz no fim do túnel, na verdade, né? Não é assim, vai tudo contra a minha ética. Muitas vezes você precisa conhecer a fundo o seu contratante, justamente para ver se você vai. Óbvio que não existe um lugar ideal na face da Terra para trabalhar. Nem tudo você vai estar de acordo com o que onde você vai estar, vai fazer da forma que é certa. Mas muitas vezes esse lugar precisa de uma pessoa como você para dar um olhar às vezes diferente, para fazer enxergar da outra forma, para ver a importância de que a falta daquele filtro, o que pode ocasionar? Muitas vezes ele também não sabe por ignorância também. Não, nem todos conhecem a lei ambiental. Então, muitas vezes, ele não sabe o tamanho do impacto que isso pode causar. Então, tendo um profissional que saiba, que conheça e que levante essa bandeira, ele pode demonstrar de uma forma mais tranquila, com experiência, com postura, você mostrando o seu conhecimento técnico, qual é a diferença e qual vai ser, de repente, o impacto econômico que essa empresa vai ter, que muitas vezes pode ser ínfimo. Então, eu acho que antes de mais nada, das empresas poluidoras, a gente conhecer a fundo essa empresa, saber o que ela faz, o que ela não faz. Numa entrevista de emprego, isso você se pergunta, você tira suas dúvidas. Hoje a gente só não escuta qual é a vaga que a gente vai ter e eu assino embaixo, eu aceito ou não aceito. Não, você questiona, você pergunta quais são as formas, como que é feito. Às vezes a pessoa nem sabe como é, e você vai estar lá justamente para ajudar a desenrolar. Então, eu acho que agora as empresas, as grandes empresas de nome, as que querem crescer, as que querem ser compradas e tudo mais, elas vão ter que ter uma postura diferente com a área ambiental, porque os olhos estão todos voltados para cá. A gente tem plenas condições, agora com o nosso mercado da forma que está, dos investidores estão olhando para nós. E levantaram uma bandeirinha onde agora grandes escritórios estão aí abrindo, ampliando a área, com uma sigla que tem sido muito comentada, né, da ESG. Então, ali, o que o pessoal tem que olhar? Se eles estão fazendo a governança certa dentro da empresa, compatíveis com o meio ambiental, se os profissionais estão sendo bem tratados dentro dessa empresa, se todo mundo se tem o compliance envolvido, se tem as políticas bem ajeitadas, sabe, tem que estar tudo muito bem redondo para os investidores olharem para ela. Então, eu acho que tem essa luz no fim do túnel. Por quê? Porque talvez eles precisem de mais profissionais que tenham esse conhecimento na área. É óbvio que a gente vê fazendo esses arranjos internos com os profissionais que já estão dentro desses escritórios, mas pode ser que abra um leque. Então, eu vejo isso como um futuro promissor para a área ambiental. Eu acredito que isso pode trazer diferenças para esse profissional. E o profissional que gosta dessa área se especialize um pouco mais, estude um pouco mais sobre isso, veja onde ele consegue se encaixar, estuda sobre a sua empresa, ou faz como a Letícia falou, vai prestar um concurso, vai trabalhar no IBAMA, então aí você tá do outro lado, aí você só vai olhar com os olhos de, deixa eu ver se está todo mundo fazendo certo, para fazer cumprir as regras e fazer cumprir as normas. Mas eu acho que o lado privado, ele precisa ter pessoas com esse know-how, justamente para fazer a empresa seguir caminhos corretos. Então, poxa, entrei. Eu tinha uma candidata que ela falou, deu um problema num caso super grande, que foi completamente contra todos os princípios dela, e ela pediu demissão. Ela falou, saí. Porque vai contra os meus princípios. Eu não posso defender um negócio aonde vai contra os meus princípios. Vai se encontrar isso? Vai. Ou você tem, às vezes, a gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, e querendo ou não, vou fechar meu olho nesse exato momento. Tá bom, lá na frente a gente vê uma outra forma, ou faz igual ela, pede demissão. E sai, e vai procurar um lugar onde você se encaixe melhor e que vai com a sua cultura, com o seu ideal, com o seu princípio e com todas essas frentes que são importantes. Eu conheço os advogados ambientais que fizeram isso. Isso existe. Agora, trabalhando para a empresa, uma coisa assim, também é o seguinte, a empresa, ela nunca está só ela está errada nessa equação, né? O Ministério Público tem muitos exageros. O Ministério Público é muito importante, o Ministério Público faz o que ele precisa fazer, mas às vezes o Ministério Público exagera. Então, por exemplo, no caso da Samarco, né? Uma das coisas que foi pedida
se eu vi numa matéria de jornal, eu não advogo para a empresa, se eu advogasse não poderia estar falando, eu vi uma matéria de jornal que um dos pedidos que foi feito para a empresa, todo mundo sabe que a empresa tem que despoluir o Rio Doce. Mas despoluir quanto? O Ministério Público queria que a água tivesse cristalina, como Cabral encontrou quando chegou no Brasil em 1500. Só que o Rio Doce nunca foi um rio limpo desse jeito, né? Então, já havia poluição. Por quê? Por falta de saneamento, por falta de conscientização ambiental, porque as pessoas jogavam lixo, porque o esgoto era despejado no rio. Então, assim, qual é o parâmetro? O quanto a empresa precisa se comprometer? Diz a lei que a empresa precisa remediar o dano causado até o status original, como estava antes do dano acontecer. E antes do dano acontecer, o rio não estava 100% limpo. Então, quando você pede para uma empresa usar o dinheiro dela para fazer aquilo que o Estado deveria ter feito com o dinheiro dos nossos impostos, então, peraí, então tem um desequilíbrio acontecendo aí, e é papel do advogado ambiental tentar trazer esse equilíbrio para a mesa de negociação, especialmente nesses casos de desastres ambientais, né? Você quer falar mais alguma coisa desse assunto? Então, infelizmente, desastres a gente teve, né? Gigantescos. Então, escritórios que tiveram que se desdobrar para conseguir atender. É óbvio que todo mundo tem o direito de defesa. Não tem jeito. Então, você tem que tentar entender a fundo e fazer o quê? Você não vai passar a mão na cabeça da pessoa que fez e falar que está tudo certo, que foi tudo lindo e maravilhoso. Não. Mas o que a pessoa que está do outro lado vai fazer? Minimizar uma punição, uma condenação, restauração de tudo, replantar. São coisas que acontecem, nem todo mundo é culpado, muitas vezes é uma tragédia, pode ser negligência, tudo bem, mas ele vai pagar pelo que ele fez. Mas os profissionais da área, as pessoas que advogam para eles, vão estar lá para justamente auxiliá-los você vai ter que pagar, mas a gente vai dar um jeito, vamos ver se a gente consegue minimizar, ou se a gente consegue fazer de uma forma mais alongada. Então, assim, não tem jeito, nem todo mundo é perfeito, e nunca vai existir um lugar perfeito na face da Terra para se trabalhar. Óbvio que você vai encontrar dificuldades e vai encontrar coisas que não vão de encontro com o que você pensa, mas precisa de alguém como você para colocar uma sementinha na cabeça dessa pessoa. Se um vai lá, coloca, outro vai lá, coloca, aí ele vai falar, poxa, vou colocar um filtro aqui nessa chaminé para quê? Vamos colocar esse filtro, então, para sair mais limpo, pelo menos para mim e para os meus filhos que estão por aqui em volta. Então, nem todo lugar é perfeito, não tem jeito. A Sara está agradecendo, né, a resposta que a gente deu para ela, está dizendo que vai ajudar muito ela a refletir aí, dar o rumo para a carreira dela. E a Renata está falando do ESG que você comentou, que realmente está crescendo e mudando a forma das empresas tocarem os seus negócios. Eu queria falar um pouquinho agora, Jana, antes da gente abrir para as perguntas, sobre perspectivas. Como é que está? O mercado está mais aquecido? As empresas estão procurando mais advogados de ambiental, agora que cada vez mais o meio ambiente está assim, em voga, está sendo muito falado, ou não? A gente tá tendo uma conversa franca, né? E verdadeira. Não, o que aconteceu é o seguinte, veio a pandemia, né? Então, a gente não pode esquecer que tivemos uma pandemia nesse meio do caminho, nesse ano. Então, que atrasou muitas expectativas para um ano que tinha tudo para ser o ano de várias pessoas, de vários lugares. Um ano que você pensava em dobrar faturamento, empresas querendo faturar sempre muito mais. Então, foi um ano de perspectiva que lá no começo, algumas delas acabaram sofrendo muito com isso. Então, todos fomos impactados. Então, a parte de recrutamento, a parte de contratações, novas contratações, elas estão acontecendo com uma celeridade não tão rápida, né? Como a gente vinha imaginando. Então, e a área do ambiental não foge muito à regra, apesar de todos os olhares estarem, como eu falei, temos uma luz no fim do túnel, promete ser muito promissor.
promete que a gente precisa de profissionais cada vez mais com experiência nessa área para conseguir colocá-los para todas essas frentes que foram abertas. Então, vai ter lugar? Vai ter lugar. Já temos? Calma. Estamos tendo, né? As coisas estão aparecendo com mais, de uma forma um pouquinho mais lenta, mas os olhos estão virando, então eles estão vendo a importância, então estão criando comissões, estão criando departamentos, as coisas ainda vão acontecer internamente para as contratações começarem a serem concretizadas. Então, tá todo mundo olhando para a gente? Tá. Então, vamos ver qual é o tipo de profissional agora que a gente vai ter que pôr visando essa nova, visando, vamos dizer, essa nova regra que todas agora vão ter que ter justamente para atrair esses investidores. Como é que tem que ser o perfil desse profissional? Acho que também nem todos eles sabem. Estava lendo uma matéria que a comissão que está sendo colocada dentro de um escritório, ele abrange profissionais de compliance, abrange profissional do imobiliário, da parte de societário M&A, então, da parte do tributário. Esses profissionais vão se juntar para conseguir olhar dentro dessas empresas para ver se essas empresas estão seguindo, vamos dizer, de acordo, estão fazendo de uma forma mais correta, mais humana, pensando mais na coletividade, enfim, pensando em fazer o melhor para o meio ambiente. Então, se estamos angariando para isso, mas temos essa luz no fim do túnel, que eu acho que tem tudo para dar certo. Muito legal, muito bom. E acabou que você não falou da Lauren Simons, né? As pessoas que estão aqui, muitas delas no nosso formulário de inscrição, optaram por compartilhar com vocês os dados, como as pessoas fazem para mandar um currículo para você, seja para ambiental, seja para outra área. Eu acho que eu vou falar agora. Eu ia deixar para falar também sobre isso no final. Mas já posso falar? Sobre isso? Então, vamos lá. A Lauren Simons, nós somos formados por alguns consultores, como eu já disse lá atrás, todos os consultores da Lauren Simons são advogados, então o que dá uma certa facilidade nesse trato, nessa conversa, entender, compreender o momento desse profissional, tentar encaixar ele em algum dos nossos clientes. O que acontece? A gente trabalha para a pessoa jurídica. Então, a empresa ou o escritório contrata a Lauren Simons. Então, eles passam para nós o perfil desse profissional, o que eles buscam, né? Dão um overview do que eles esperam, no mínimo que esse profissional tenha. E aí, a gente pega essa posição e como é que a gente faz? Faz um hunting. Hoje, o link, por isso que eu digo, quem não tem LinkedIn não é visto no mercado. Então, o pessoal que não tenha, saia daqui imediatamente, faça uma página do LinkedIn e coloque as palavras-chave para você ser facilmente encontrado numa busca, vamos dizer. Preciso de um advogado ambiental. Então, o que eu vou colocar na minha busca? Advogado ambiental, IBAMA, sei lá, faz algumas coisas assim, coloca umas palavras-chave dentro do seu perfil, justamente para você ser facilmente achado. Então, o nosso cliente passa esse perfil, a gente sai em busca desse profissional por indicação, por publicação das nossas vagas, tanto no nosso site, quanto na nossa página do LinkedIn, no nosso site oficial, no Instagram. Então, é legal que vocês sigam e indiquem os seus colegas de outras áreas, inclusive, para seguir a Lauren Simons em todas as nossas páginas. Depois a gente até pode disponibilizar um link, não trouxe, né? Então, a gente disponibiliza o link para vocês seguirem. Pode mandar, Jana, que depois o pessoal vai receber um e-mail do pós-evento e a gente coloca esse link. Legal. Então, a gente tem a nossa página oficial, que é o laurensimons.com, então, sempre.com. Então, a gente posta essas posições lá, a gente coloca as posições no nosso Facebook. O boca a boca também, as indicações valem muito. E aí, a gente começa a receber a aplicação desses currículos. Se é para uma posição em si que já tenha, a gente já tem aí esse job description feito, a gente conduz a nossa entrevista para aquela vaga. Se de repente, no meio do caminho, a gente vê que aquele profissional, puxa, ele não vai encaixar com essa posição, porque a gente não vê só o perfil técnico, né, hoje em dia. A gente olha muito o perfil pessoal da pessoa, a gente olha o que essa pessoa busca, a gente precisa fazer uma entrevista muito bem alinhavada em todos os pontos, para não criar falsas expectativas e a gente conseguir fazer esse casamento perfeito, tanto do contratante, dar esse match
né? Para que o santo bata logo no início, vamos falar a palavra clara, né? E que a sua experiência vá de encontro com o seu perfil pessoal, que é muito importante, que a gente deu algumas dicas aí nesse meio do caminho, nessa conversa, mas que é um conjunto de fatores que faz você ser o profissional escolhido para aquela posição. Então, para ficar ligado em que a gente tem de posição em andamento, entra no nosso site, pesquisa, chama a gente no LinkedIn, me adiciona no LinkedIn, troca mensagem, poxa, Jana, não estou conseguindo, meu currículo está nesse formato. Se eu olhar e achar que de fato esteja faltando alguma informação ou uma formatação que sai muito do padrão, eu vou te ajudar, dentro, óbvio, do momento, do que as coisas estiverem acontecendo, mas assim, pretendo trazer soluções para justamente vocês conseguirem se inserir na área que vocês gostam. Então, isso é mais importante, a gente trabalhar com gosto e com amor, porque a gente oferece muito mais quando a gente faz isso. Então, a gente produz cada vez melhor. Quer dizer, se você vai preencher uma vaga de trabalho que não corresponde ao seu perfil, você não vai ser feliz. Eu ouvi uma vez uma rádio na CBN, o Max Geringer falando, para você se dar bem no emprego, você precisa ver 3 coisas. Você precisa gostar do que você faz, gostar das pessoas com quem você faz e, claro, do quanto você ganha. Se você faz as suas escolhas baseadas em só um desses 3 fatores, ou 2 desses 3 fatores, depois que passar 3 meses, você já vai estar reclamando de alguma coisa. Eu ganho mais, mas eu não gosto do que eu faço. Você não vai ser feliz, não vai adiantar. Exatamente. E assim, mas a gente não pode esquecer também, Lei, que a gente falou um pouquinho daquele profissional que quis virar o ambiental, quis trabalhar com direito ambiental depois. Então, lembrando que esse profissional ele vai ter um step back, ele vai ganhar um pouquinho menos ali, mas se ele correr atrás e dar essa garra dele, muito provavelmente ele vai se destacar e logo consegue se igualar com os demais profissionais da área. Então, sigam, estou à disposição, meu LinkedIn com toda certeza, de todos os nossos outros consultores da Lauren Simons, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, espero que de fato eu tenha conseguido trazer aí um pouquinho de embasamento, então, de ter ajudado de fato, e caso me chamem no particular, que a gente tenta resolver também, mas eu vou estar sempre aberta para vocês e tenho certeza que a gente tem um futuro dentro do direito ambiental muito grande, de esperança, inclusive. Eu acho que a gente precisa disso, precisa de profissionais que amem o que faz. Tenho vários candidatos que me dão esse prazer, então, de estar no lugar certo, na hora certa, de você entrevistar a pessoa e passar essa posição para ela, para o lugar onde brilha os olhos dela, da pessoa encher o olho de lágrima quando você vai falar que vai trabalhar naquele lugar. Então, isso são respostas que a gente tem quando a gente consegue acertar o profissional, o candidato com o contratante. Então, isso acontece com frequência, quando dá esse match. Então, contem comigo e com a Lauren Simons justamente para conseguir auxiliar vocês também. Jana, obrigada. Eu vou abrir para perguntas. Tem uma pergunta da Fabrício, eu vou convidar ela a abrir o microfone e fazer a pergunta. Se quiser, se não quiser, Fabrício, eu falo aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, vai se inscrevendo aí, deixa o nominho no chat para a gente, né? Só seguir uma ordem, né? E vocês estão vendo aí, o Felipe, que é da nossa equipe do Observatório, colocou um link para quem precisar de certificado. Aquele certificado de horas complementares. Quem quiser, preenche o link, por favor. E aí, eles mandam certificados também. A Isabela já está aí fazendo a divulgação do LinkedIn, do Instagram, da Lauren Simons. Mas a gente vai mandar também, mas quem quiser aproveita, já começa a seguir desde já. E a Fabrícia está me falando aqui para eu ler a pergunta dela. Então, a Fabrícia tem uma situação peculiar, bastante corajosa. Ela trabalhou em escritório grande, né? E agora ela está buscando um espaço como advogada autônoma. E aí ela está perguntando sobre a abertura de possibilidades e caminhos. Você tem alguma dica? Da área ambiental, né? Então, vamos falar o seguinte. Para você sair de um escritório grande e buscar essa autonomia dentro da sua própria estrutura, eu acho que você tem que pensar em várias coisas. Primeiro,
vai encontrar dificuldades, porque você vai ser você e o seu negócio. Então, além de advogar, você vai ter que administrar. Então, você vai ter, agora, ok, tá todo mundo em casa, mas você vai ter que administrar a sua hora, você vai ter que administrar o seu site, você vai ter que administrar o seu celular profissional. Se você for contratar alguém, você vai ter que administrar esse profissional, vai ter que fazer registro, vai ter que. Você acaba fazendo absolutamente tudo. Você vai ter que pagar a sua conta de luz, água, da estrutura, de onde você for fazer, condomínio, isso acaba tudo ficando muito para você, além de você ter que advogar. E por ser um mercado pequeno, é um mercado muito competitivo. Então, todo mundo se conhece na área. Então, saindo de uma estrutura grande, se você tiver os seus clientes, ótimo. Traga junto com você, tente trazer eles junto com você, para você já começar com uma carteira de trabalho. Caso contrário, você vai ter que ir fazer esse trabalho comercial que a Letícia falou lá atrás, o quão é difícil você trazer o trabalho comercial. Então, são coisas que você vai enfrentar e dificuldades que você vai ter que estar pronta para passar por cima disso tudo e conseguir ter o sucesso que você busca. Enfim, poxa, estou cansada de trabalhar de fazer auditoria. Manda o seu currículo para mim. Vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode tentar te encaixar em algum cliente. Isso a Lauren Simons faz. Se a gente, de repente, não tem uma posição aberta, puxa, e a gente acaba tendo uma frente, uma abertura em algum cliente, por que não te apresentar de uma forma proativa, sem ter um processo seletivo em aberto? Isso pode acontecer, não falo que é toda hora, nem todo mundo aceita. Então, muitos clientes falam, não quero conhecer, muito obrigada. Mas pode ser uma possibilidade. Mas aí eu estaria te colocando dentro de uma outra estrutura. Mas eu acho que para você abrir o seu, chega um determinado momento na carreira que eu acho que isso acaba fazendo parte, né? Você quer ter essa experiência. Então, já vimos inúmeros advogados que já passaram pela gente, que abriram as próprias estruturas, algumas deram certo, as outras não. Então, aí ele volta para dentro de outra estrutura, onde não para que ele saiu, mas buscando trabalho em outra. Eu acho muito válido. Mas lembrando que você tem que ter essa garra, essa força de vontade, porque vai ser você com você mesmo. Então, você vai ter que ser proativa, você vai ter que ser mão na massa, você vai ter que advogar, administrar, peticionar, muitas vezes, sei lá, ou fazer uma auditoria, ser contratada para um escritório maior para fazer uma auditoria, ter alguém que te ajude. Eu acho que são coisas que são ter ciência que você vai encontrar certas dificuldades. Pode ser um mar de rosas, mas também pode não ser. Então, saber que você vai enfrentar essas coisas. E o perfil de cliente muda, né? A não ser que você esteja levando o cliente, o perfil de cliente muda. Porque empresa, não, é difícil que busque profissional autônomo, porque às vezes a empresa tem um volume de negócios que requer que o profissional tenha uma boa estrutura, inclusive equipe. Exatamente. Né? Porque eu sempre também já passei por esse momento e recebi esse feedback, né, dos gerentes jurídicos e tudo mais. Precisa ter uma estrutura. Aquilo, você primeiro precisa ter para depois receber, porque às vezes a empresa não vai sentir segurança em te passar um caso grande, né? Vai que a sua internet cai, você não tem um TI para te ajudar. Infelizmente, são coisas que eles que dão trabalho para nós pensam, né? Vamos lá, temos mais perguntas. Aqui, salvo engano, tem profissionais que são contratados por fora, tipo contador, TI, assessoria. E isso requer um investimento. Então, a Rita está perguntando se isso requer alguma regra e se, nesse exemplo, qual seria a sua orientação para o fundo de reserva. Não sei se você tem essa resposta. Não, eu acho assim, para contratar um profissional de uma forma autônoma, fazer uma prestação de serviço, vamos dizer assim, um advogado que faça essa prestação de serviço, foi isso que ela quis dizer? Ô, Rita, você quer fazer sua pergunta? Cadê a pergunta? Ah, tá, não pode. Ela tá com... Oi, pessoal. Consigo sim. Desculpa. Tudo bem, Letícia? Oi.
queria agradecer vocês aí, adorando bastante a apresentação de vocês, obrigada. A minha dúvida, mas na verdade é uma curiosidade, né? Porque vocês estavam falando sobre essas questões de escritório, né? Enfim, das pessoas se destacarem, se dispuserem a abrir o próprio escritório. E aí, experiência até de amigas, né? Que, enfim, que já fizeram isso, elas contratam, às vezes, até para não ter um custo fixo, né? De ter um cara de TI, né? Você consegue contratar esses profissionais terceirizados, prestadores de serviços, por demanda. Então, sei lá, contratar um cara para fazer a tua parte contábil uma vez por mês, né? Enfim, o cara do TI por um pacote de horas, enfim. E aí, nesse contexto, em que você tem pelo menos um custo fixo mínimo, né? Imaginando também que o cara deve pensar que ele tem que ter um dinheiro suficiente para se manter, se existe algum tipo de regra, alguma orientação do tipo, ó, a regra de TI você tem que fazer para ter teu fundo de caixa, para bancar do escritório, bancar o teu custo por, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é essa. Existe alguma métrica, assim, até para orientar quem está a fim de abrir o próprio escritório, enfim, é uma coisa mais ou menos nesse sentido, a minha curiosidade, na verdade. Obrigada, viu? Obrigada, Rita. Poxa, você sabe que agora a gente viu com essa pandemia, na verdade, muitos escritórios tiveram que ter um fundo de reserva grande, robusto, né? Para você conseguir dar conta da falta da entrada do novo trabalho. Porque o que a gente viu? Muita coisa parou. Então, muitos escritórios acabaram tendo áreas que ficaram mais ociosas, os trabalhos não aconteceram, ou tiraram de um escritório para passar para um escritório que acaba cobrando um pouco menos. E o que a gente encontrou com isso? Uma grande onda de demissão. Porque os que estavam preparados, eles, ok, então a gente dá uma reduçãozinha de salário na turma, e lá na frente a gente resgata isso, depois a gente acerta esse valor que ficou atrasado. Mas muitos que não estavam preparados e não sabiam que vinham pela frente, fizeram demissões em massa. Então, você tem que, óbvio, para você ter o seu negócio, você tem que ver o quanto tempo você consegue se segurar, caso não apareça nenhum cliente. Né? No mínimo, a sua conta tem que ser anual. Pelo menos. Então, assim, poxa, eu vou contratar o meu contador, ele vai ter que fazer minha folha, ele vai ter que fazer um imposto de renda, alguma coisa assim. A escrituração, contador, porque eu sei que, né, eu tenho uma sociedade individual de advocacia aberta, e o contador você tem que pagar todo mês. Porque ele tem que fazer a escrituração do todo mês, né? Faz lançamentos todo mês, não tem jeito. Então, já é um gasto aí que você vai saber que você vai ter que ter, fixo. Coloca até como gasto fixo. Então, se eu tenho, tá bom, fulano, quebrou meu computador aqui, me ajuda nessa? Ah, tá bom, por hora eu cobro tanto. Então, aí você coloca, e aí eu vejo, poxa, eu quero que o meu negócio dê certo, mas eu tenho que olhar no papel quais são os meus gastos iniciais. E se não entrar nada? Quanto tempo eu consigo rodar para ter esse meu gasto inicial? Aí depende tudo de onde você vai ter uma sala para alugar, se você vai montar uma mínima estrutura, com uma sala de reunião, sei lá, qualquer coisa assim, se você vai ter que ter uma secretária. Se ela vai fazer uma reunião com um cliente que, supondo, vamos falar pós-pandemia, você não quer trazer o cliente na sua casa, você pode alugar um coworking, uma sala de reunião por 2 horas para atender aquele cliente. Eu vi que tem coworkings que você tem o endereço, você usa o endereço daquele lugar, então vai ser o seu endereço comercial, se você não quiser dar o endereço da sua casa. Mas que o custo mais significativo mesmo é o do computador. Eu, por exemplo, eu fechar minha sociedade de advocacia, eles me pediram tão caro que estou quase indo eu lá na fila. Deixa que eu faço. 3 horas. Mas tem um site também que chama Contabilizei, e eu não estou ganhando nada deles para fazer essa propaganda. Você paga tipo R$50 por mês e eles fazem tudo para você. Mas também você só conversa com eles por chat e é horrível você conseguir conversar com eles. Eu achei que não era um contato muito facilitado. Nota fiscal, hoje em dia, a própria pessoa emite pela internet. Eu achei essa dica da Rita do TI por demanda excelente. E aí é isso, é um desafio, você vai ter que contar com o anual. Você sabe que a gente viu esses escritórios, muitos conseguiam se bancar sem estar um caso novo por anos, né? E alguns outros não. Então, depende muito da sua estrutura e depende muito de como você faz a divisão entre os sócios e tudo mais. Então, falando dessas estruturas grandes, dessas estruturas, sociedades mesmo, né? Então,
quem não conseguiu teve que demitir porque não ia conseguir sobreviver, né, dentro do que você já tem ali. É óbvio que, poxa, sobrevivemos, então é isso que a gente vê aquecendo no mercado. Agora, de uns meses para cá, a gente vê esse aquecimento vindo. Então, as pessoas que mandaram embora lá atrás vão ter que recontratar, porque os clientes estão voltando também, estão trazendo coisas novas. Então, a recontratação, talvez não contrate o mesmo advogado, mas vai vir uma onda novamente de contratação, porque o mercado vai pedir isso, porque eles viram que sobreviveram. Então, conseguiram passar pela pandemia? Poxa, teve cliente que atrasou, teve cliente que pediu prorrogação, teve cliente que mudou, mas outros virão. Então, eu acho que também vem essa nova onda de contratação. Você sabendo colocar aí no seu balanço quanto mais ou menos você precisa para se manter, aí você, com bom senso, você consegue se manter e manter a sua estrutura, né? Olha aí, pessoal, hora de fazer o currículo, hein? Se tá com tudo pronto. Tô vendo que eu tenho umas carinhas conhecidas. Carinhas não, né? Pessoalzinho que já conheço, de muito carinho, Paulinha. Obrigada pela presença. A Kelly tá aqui dando parabéns para nós. Ela já teve vários webinários nossos do Observatório Sustentável. Ela é super parceira nossa. E ela está aqui contando o caso dela, que ela trabalhou muitos anos na administração pública, né? E que agora, então, ela está retomando a carreira da advocacia. E que ela está fazendo especialização em meio ambiente, que ela adora, que ela é apaixonada, mas ela caiu naquela dificuldade de colocação no mercado, que ela está fazendo civil, mas que ela gostaria muito de focar em meio ambiente. Quais são as dicas? As dicas, eu acho que não vou fugir muito do que eu já falei. Primeiro, ela mapear o mercado dela, aonde que estão esses contratantes, se eu vou querer seguir o caminho de empresa, se eu vou querer seguir órgão público, se eu vou querer ir para algum outro... Ela saiu do órgão público. Ela acabou de sair. Você está em São Paulo, Kelly? Em que cidade você está? Não, eu sou de Santos, mas eu comecei a fazer especialização na PUC e em São Paulo, né? E escolhi a dedo por ser presencial, e aí fiz uma aula presencial e todas agora em casa. E eu vou aproveitar e falar, assim, que, assim, eu acho que a pandemia, né, às vezes a gente consegue tirar alguma coisa ruim disso, né? E esse fato da gente estar em casa, e lives, e webinário, e tudo isso, eu acabei começando a me especializar ainda mais, eu acho. A gente consegue fazer um apanhado geral, né? E o que me deixou mais aliviada é que você falou que os currículos, assim, são vistos de uma maneira sistemática, né? Tudo que eu já fiz, uma bagagem e tal, e de repente eu consigo aí me focar nessa área de meio ambiente, que como você falou, é apaixonante, né? E eu estou bem querendo ficar nessa área mesmo. Então, são dificuldades que talvez você encontre, pelo fato de você ser uma nova na área, foi o que eu falei, pode ser que você não seja enquadrada como uma profissional mais experiente, porque você está entrando na área agora, então você vai ganhar um pouquinho menos, mas pelo menos você vai entrar nessa área e vai conseguir se desenvolver e se destacar, porque você está fazendo muitos cursos, você está conhecendo mais o lado técnico, e aí depois a sua experiência você vai conseguir desenvolver no seu dia a dia. Então, somente ter a consciência das dificuldades que você vai encontrar e ingressar numa área depois de já ser formada em outra área. Então, e essa resiliência e essa paciência faz parte, que pode ser de um sucesso super promissor. Então, pode dar muito certo, porque quanto mais apaixonado a gente é pelo que a gente faz, a nossa entrega é muito melhor. Então, eu acho que você não desista. Vai, mapeie o seu mercado, veja onde estão esses lugares e se aplique, faça sua página no LinkedIn e fale, chame a pessoa que está fazendo a vaga, manda uma mensagem para o sócio do escritório ou para o diretor da empresa, ou fale, poxa, Jana, vocês estão conduzindo a posição na empresa que eu vi, você está com vocês, a gente vê também se está, de repente, a vaga está com a gente, então a gente não sabe, mas essas coisas acontecem. Então, foque no que você ama. Vai dar certo, Kelly. Eu vou ficar torcendo por você. Já vi acontecer uma advogada... A pessoa fala mesmo, participa mesmo, né, Letícia? Tô aqui, faz pergunta, né? Obrigada, viu, meninas? Imagina, obrigada a você.
eu fico feliz que você está aproveitando o conteúdo, a gente está conseguindo gerar um conteúdo que é interessante para você. Pessoal, a gente está chegando no nosso horário e eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar. Tenho mais o Rafael aqui também. Obrigada, Rafael Lucatelli. Obrigada, pessoal, que a gente já conversou em outras oportunidades. É sempre bom conhecer todos os profissionais da área, para mim principalmente, que, querendo ou não, às vezes pode surgir uma oportunidade do fundo da cartola. Então, ainda mais profissionais dessa área, que são difíceis de encontrar. Então, o João está falando que ele estagiou na área e ele foi assistente na área ambiental, mas ele não conseguiu ainda uma colocação como advogado na área ambiental. Então, hoje ele está no contencioso de massa, né? Porque a gente precisa pagar conta. E, então, ele está fazendo pós, está fazendo curso sobre o que a gente estava falando, está agradecendo pelas dicas. Né? Ele falou do inglês, né? Se bem que eu já comecei a ver movimentos no LinkedIn de empresas que estão descartando o inglês, tirando essa exigência para poder abrir mais, mas para esse escritório não dá, né? Ai, Letícia, isso daí é uma coisa, eu confesso que a maioria das posições que eu conduzo, o inglês acaba sendo fundamental. Aí acaba sendo um pré-requisito. Às vezes, eu tenho um avançado médio, tá bom, vamos tentar, vamos ver se dá, porque aí depois você desenvolve, vai estudar e tal. Mas o inglês, às vezes, é muito importante por conta de toda essa vida estrangeira vindo para cá, de tantos investimentos, de tantos contratos que têm que ser feitos. Então, como é que você vai ler um contrato ambiental ou passar para o seu cliente um contrato bicolunado se você não sabe um e-mail? Então, pode até... precisa, viu? Vou te falar que, a grande maioria das vezes. E ele tá falando, mas assim, João, assim, como você já fez estágio na área ambiental, já trabalhou na área ambiental, eu acho que, né, nessa retomada aí pós-pandemia, você tem muito mais chances do que outras meninas com que a gente já conversou, porque você tem a experiência, né? Então, acho que foca no mapeamento, faz as suas buscas e vê quais são os lugares que te ofereçam uma oportunidade que você goste. E muitas vezes tem que ser um pouquinho cara de pau, porque se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Então, cutuca a pessoa que você acha que nunca vai ter acesso. Às vezes essa pessoa dá um retorno para você. Eu tenho um caso engraçado, só para não alongar muito, mas de um profissional que veio da Bahia e ele trabalhava com marítimo. E ele falou, eu quero ir para São Paulo de todo jeito, porque o mercado lá em São Paulo, enfim, querendo ou não, aqui estão as grandes oportunidades. E ele falou, só que eu não estou conseguindo meu emprego, como é que eu vou fazer? Não posso ir sem emprego. Ele descobriu, mapeou o mercado dele, mandou uma mensagem diretamente para o sócio da área, do lugar que ele queria ir. Em 15 minutos, ele teve o retorno do sócio. Conversaram e ele está no escritório há, sei lá, 10 anos. Num grande escritório. Grande, dos top 6, tá? E ele entrou, deu a cara a tapa, conseguiu o retorno e foi empregado na área que ele sempre quis trabalhar. Então, você tem que ter um pouquinho aí esse jogo de cintura a mais. Deixa eu ver até onde é o limite. Poxa, falo, não falo, mando. Se você não mandar, não tem outra pessoa que vai mandar para você. Então, às vezes, você tem que ser um cara de pau. Ele está falando que a situação dele... Acho que só você escreveu uma mensagem educada, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem... Se apresente. Aquela mensagem genérica, aquela que você vê que é Ctrl+C, Ctrl+V, que a pessoa mandou para 20 pessoas, né? Tipo, gostaria de uma oportunidade de trabalho. Tem gente que escreve assim, estou desempregada, pelo amor de Deus, me ajude. Poxa, você entendo, mas... todo mundo sabe que a Lauren Simon só faz posições para advogados, né? 100%, a gente não trabalha com outra coisa. O que eu recebo de currículo, de TI, de marketing, de financeiro, de RH, de tudo que é possível e imaginável, inclusive para posições que a gente está conduzindo para advogado. Então, eu acho que você tem que ser assertivo. Né? A pessoa não mapeou, você tem que ser assertivo na sua busca. Você tem que mandar para a pessoa certa, justamente para não virar um currículo a mais que a pessoa vai amassar e jogar no lixo. Seja assertivo nisso. Concentre energia naquilo que vai te trazer resultado. Gente, eu preciso encerrar. Eu tenho que dar aula às 19. Tá bom. A gente se alongou. Desculpa passar da hora, então. Eu agradeço. A gente não passou tanto, porque o nosso horário era 18h45. Tá, mas eu queria agradecer a presença de todos, agradecer por vocês estarem aqui prestigiando mais um webinar do Observatório.
A gente está gravando, depois a gente vai subir no Observatório Sustentável no YouTube. E espero vocês nas próximas. A Jana também vai voltar mais vezes, espero. Vamos lá, gente. Se tiver feedback, mais pergunta, mais situações que vocês queiram. Eu gostaria que um Red Hunter falasse sobre assunto tal. Vai mandando e-mail para a gente e aí a gente vai conversando com a Jana mais vezes. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez, Lê. Então, a gente vai estar sempre à disposição, Lauren Simons, sempre à disposição. Acessem a gente, sigam a gente também nas nossas redes, nas nossas páginas. E estou à disposição, gente. Me chamem, vamos trocar mensagens, esclarecimento de dúvidas, também no particular. Fica aqui a disponibilidade para todos vocês. Contem comigo para a próxima também, Letícia. Obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada a vocês